de aceitar que a lei do surgimento do novo profeta que Deus estabeleceu estava finalmente se cumprindo. Antes do véu ter se rasgado, os levitas ainda tinham a sua influência. E por se negarem a reconhecer Jesus como único e absoluto responsável pelo povo, como dizia a lei, tentavam fazer com que Jesus escorregasse em suas próprias palavras. Mas, ao invés disso, Jesus os desmascarava, esfregando na cara dos levitas o que Deus tinha estabelecido para eles fazerem e o que eles estavam fazendo. E assim também devemos fazer. O dízimo que Abraão aparece dando não é diário, não é semanal, não é mensal e nem anual. O dízimo que Abraão deu não foi o dízimo de seus despojos, de seus ganhos, de sua renda. Não foram os dízimos de sua renda e muito menos de seus tesouros. O dízimo que Abraão aparece dando uma só vez foi o que ele pegou dos reis que ele matou. Foram aqueles únicos despojos, daquele único feito. Melquisedeque, o qual aceitou aqueles despojos, daquele único feito de Abraão, é conhecido como o primeiro sacerdote perpétuo. Por quê? Porque Melquisedeque não tem genealogia, assim como Jesus. Quem veio primeiro, Melquisedeque ou Jesus? Quem estava com Deus quando Deus disse, façamos o homem? Jesus. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote perpétuo, por ter as características de Jesus. Quem imitou quem aqui para ser sacerdote perpétuo? Melquisedeque. Melquisedeque, quem imita Jesus para ser sacerdote perpétuo. Melquisedeque, quem imita Jesus. E não Jesus a Melquisedeque. Em qual parte Melquisedeque imita Jesus? Quando falamos de genealogia. Melquisedeque imitou Jesus na genealogia, e também por não ter princípios de dias e nem fins de dias. A Bíblia não tem informação dos parentescos de Melquisedeque. E Jesus também não tem parentesco, por ser a primeira criação de Deus. Por não existir informações nas Escrituras de quando Melquisedeque nasceu e de quando ele morreu, e como a Bíblia também não fala de quando Deus fez Jesus, e também não fala do fim dos dias de Jesus, nem Jesus e nem Melquisedeque têm começo de dias e fim de dias nas Escrituras. Mas quem veio primeiro foi Jesus. Jesus foi a primeira criação de Deus, como está escrito. Jesus verdadeiramente não tem começo de dias e nem fim de dias. Já Melquisedeque só tem as características de Jesus, por a Bíblia não falar de seu nascimento e nem de sua morte. Melquisedeque tem as características de Jesus de um modo figurativo e não literal. Melquisedeque é considerado, consideração, não que ele seja. Ele somente é considerado sacerdote perpétuo. Ele é somente considerado um ser de vida perpétua, um ser de vida que não tem fim. Ele é somente considerado. Por quem? Por Deus? Não. Pelo povo. Por Abraão não ter informações de seu nascimento e nem de sua morte. Já Jesus verdadeiramente é a primeira criação de Deus. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Verdadeiramente provou não ter princípios de dias e nem fim de dias. Ninguém sabe o que aconteceu com Melquisedeque. E por isso não podemos afirmar se ele ainda está vivo ou morto. Já Jesus, sabemos que ele está à direita de Deus. Jesus foi a primeira criação de Deus, como já falamos. Tudo o que Deus fez, todas as coisas que foram criadas através de Jesus. Jesus é o herdeiro
de toda a criação de Deus. Melquisedeque só se assemelha a um ser de vida eterna. Quantos seres de vida eterna tem no céu? Milhões? Bilhões? Jesus, além de ser verdadeiramente um ser de vida perpétua, um ser de vida eterna, é o único herdeiro de toda a criação de Deus. Essa é a diferença entre os dois. Essa é a grande diferença entre os dois. Os líderes dessas denominações ensinam que quem veio primeiro foi Melquisedeque. E também ensinam que Jesus é quem deve imitar Melquisedeque. E se Melquisedeque recebeu aquele único dízimo de Abraão, Jesus também recebe dízimo. Mesmo sabendo que foi Melquisedeque quem imitou Jesus, e não Jesus a Melquisedeque. Eles ensinam que Jesus é quem imita Melquisedeque. E por Melquisedeque ter recebido aquele dízimo de Abraão, Jesus também deve receber o dízimo das rendas das pessoas. Mas calma lá, foi das rendas de Abraão que Melquisedeque recebeu aquele dízimo? Não. Não foram das rendas de Abraão. Foram dos pertences dos reis que ele matou. O dízimo, quem foi que estabeleceu foi Deus, e não Abraão ou Melquisedeque. E o dízimo que Deus estabeleceu, além de não dar abertura para dinheiro, também não tem ligações com mortes. Para vocês perceberem os absurdos que são ensinados nesses templos pelos líderes dessas denominações. Agora vamos para o dízimo que Jacó prometeu que daria. Jacó, em momento algum, nas escrituras, aparece praticando o dízimo que prometeu que daria. E fora isso, nenhum dos filhos de Jacó aparece praticando o dízimo que Jacó prometeu que daria. Percebam o quão os líderes dessas denominações amam a Deus. Esse é o amor profundo que eles sentem por Deus. Um amor tão profundo, mas tão profundo, que ao invés de eles ensinarem que foi Deus quem estabeleceu o que foi praticado na velha aliança e Jesus quem estabeleceu o que deve ser praticado na nova aliança, eles ensinam que só porque Melquisedeque aceitou os despojos dos reis que Abraão matou, os seguidores de Jesus devem dar 10% de suas rendas para essas denominações, para esses templos. Quantos templos tinha Melquisedeque para tomar conta? Nenhum. Quantas vezes Abraão aparece dando 10% de suas rendas nas escrituras? Nenhuma vez. Se está escrito que Melquisedeque foi quem imitou a Jesus, quem devemos imitar? Quem devemos seguir? Se está escrito na lei do novo profeta, que é só a esse novo profeta que devemos ouvir, quem devemos seguir? Se o próprio Jesus, em João capítulo 10, versículo 8, está dizendo: todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Quem devemos seguir? Aqui vocês têm fortes provas de que os líderes dessas denominações não seguem a Deus e também não seguem os ensinamentos de Jesus. Deus ensina nas Escrituras que os dízimos foram estabelecidos somente para os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Mas ao invés dos líderes dessas denominações ensinarem que Deus estabeleceu os dízimos somente para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas pelos serviços de levar sangue de animais para o Santo dos Santos anualmente, eles violam o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, ocultando que o dízimo também foi estabelecido para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, para recolherem o dízimo somente para eles. Entendeu como é que é? Esses líderes dessas denominações, todos os dias, tiram da boca dos órfãos, da boca das viúvas e da boca dos estrangeiros para encherem os seus bolsos de dinheiro,
O único salário que Jesus estabeleceu para os cristãos foram os alimentos e o copo com água que são oferecidos nas casas das pessoas, se caso sentirem fome. Jesus proibiu seus seguidores de recolherem dinheiro. Jesus disse: não leveis bolsa, nem sacola, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem 2 túnicas. E quem der, ainda que seja apenas um copo com água fresca, a um desses pequeninos, por serem meus discípulos, em verdade vos digo, não ficará sem receber a sua recompensa. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Novamente, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Quando entrares numa casa e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, comei do que vos oferecerem. Jesus aqui está pedindo a algum cristão para recolher dízimo? Não. O apóstolo Paulo deixou bem claro para todos os cristãos não usufruir nem mesmo desse direito. O apóstolo Paulo disse, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos dia e noite, sem parar, a fim de não sermos sustentados por vocês. É claro que temos o direito de receber sustento. Uma pausa aqui. Qual o direito que Paulo está falando que ele tem de receber sustento? Do direito que Jesus estabeleceu de comer e beber do que é oferecido pelas pessoas nas casas, ou do direito de ocultar o que está escrito para receber dinheiro das pessoas? Continuação. Mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos essa regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Outra pausa. Os líderes dessas denominações não fazem nada mesmo e ficam se metendo na vida dos outros. Para cada dia, nessas denominações, nesses templos, os assuntos não são sobre os costumes que eles praticam. Porque se eles tentassem explicar sobre cada costume praticado por eles, eles iriam se complicar. Porque logo as pessoas iriam perceber que tudo o que eles praticam nesses templos não existem nas escrituras. Os versículos isolados que eles leem na frente das pessoas são usados por eles fora do contexto das escrituras. E para as pessoas não perceberem isso, eles fazem os cultos voltados para a vida das pessoas, para apontar os erros que elas cometem em suas vidas no dia a dia. Culto dos jovens para apontar os erros dos jovens, cultos dos casais para apontar os erros dos casais, culto das mulheres para apontar os erros que as mulheres cometem, culto dos homens para apontar os erros que os homens cometem, culto das crianças para apontar os erros que as crianças cometem. Adoram se meter na nossa vida para arrancar o nosso dinheiro. Adoram receber rios de dinheiro para tirar as histórias dos textos bíblicos, para se meterem na vida dos outros. Mas quando alguém percebe que os costumes que eles seguem não existem nos textos bíblicos e vai tirar satisfações com eles, assim como eles tiram conosco em seus cultos, eles ameaçam essas pessoas. Esse aí é o famoso faça o que eu digo, mas não fale do que eu faço. Ô seu fariseu hipócrita, fica aí querendo contaminar minhas ovelhas, varão. Vai procurar ovelha pra você cuidar, seu varão hipócrita, filho do diabo, filho do diabo, filho do diabo, tá? Para de ficar mandando mensagem pra minhas ovelhas, viu?
Para de mandar mensagem para minhas ovelhas, seu fariseu, tá? Vai aprender primeiro a Bíblia, saber o que é cristianismo para depois querer contaminar os outros, viu? Seu fariseu hipócrita, viu? Não vou falar de novo, hein? Filho do diabo, filho do diabo. Não vou falar de novo, hein? Não vou falar de novo, hein? Não vou falar de novo, hein? Filho do diabo, filho do diabo. Dá um pouquinho, sabe? Alô? Doutor, eu já estou aqui na Polícia Federal, pessoal. Ótimo. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Não, fica tranquilo, pastor. Dá um pouquinho, sabe? Alô? Doutor, eu já estou aqui na Polícia Federal, pessoal. Ótimo. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Não, fica tranquilo, pastor. Eu vou destruir todo mundo. 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 Nunca mais você vai andar. Nunca mais você vai andar. Nunca mais você vai andar. Nunca mais você anda. Até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos ver então. Desafio. Se eu sou homem de Deus, você vai ver. Você vai aprender a respeitar o profeta. Conta aqui, filha. O diabo levantou até pessoas aqui para tentar te pedir. Vem pra frente, vem, filha, vem. Não liga pra ele, não liga pra ele. Alguém vem receber a palavra aqui? Tem que respeitar o profeta de Deus na igreja. Não quer? Vai embora daqui, rapaz. Vai embora daqui, pode vir. É o famoso, o pau que bate em Chico nunca bate em Francisco. Nós deveríamos criar também um culto das denominações, onde eles ouvem as violações que eles cometem todos os dias com o que Deus estabeleceu e com o que Jesus estabeleceu, e depois desse culto iríamos cobrar tudo aquilo que eles arrancaram, tudo aquilo que eles tiraram, através de seus versículos isolados, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres e dos necessitados. Continuação. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Ao invés de eles ensinarem que Deus é quem estabelece o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio cumprir na lei, eles ensinam que Jesus veio cumprir todas as leis, inclusive as leis que Deus estabeleceu para os levitas. Mesmo sabendo que Jesus não é levita, Jesus é judeu. Eles não ensinam que foi Deus quem estabeleceu as leis da primeira aliança, não ensinam quais foram as leis que Deus estabeleceu para os levitas, não ensinam quais foram as leis que Deus estabeleceu para o novo profeta Jesus, não ensinam o que está escrito em cada uma dessas leis e também não ensinam o que Jesus estabeleceu para seus seguidores na nova aliança. E para que eles fazem isso? Para ter o controle absoluto do que fazer, quando fazer e para que fazer. Por exemplo, eles usam Mateus capítulo 5, versículo 17, onde está escrito: não penseis que eu vim anular a lei, eu vim cumprir. Daí, como os fiéis não sabem quem estabeleceu o dízimo, a oferta, para quem foram estabelecidos e quais foram as leis que foram estabelecidas para o novo líder, eles próprios conseguem criar novas leis e novos costumes. Se caso algum fiel fizer alguma pergunta sobre a lei do dízimo, a lei da construção de templo e a lei da oferta, é só eles usarem esse versículo e pronto. Agora, se caso o fiel chegar a achar onde se encontra cada uma dessas leis e o que está escrito em cada uma dessas leis, aí a casa cai. É nessas horas que esses fiéis são expulsos desses templos e ameaçados, como eu fui um dia. Na época de Jesus, todos conheciam as Escrituras, e por isso os levitas tiveram que matar Jesus e perseguir os seguidores de Jesus, indo de casa em casa, para colocá-los nas prisões ou matá-los. Hoje são poucos os que conhecem as Escrituras. Os absurdos que são ensinados nesses templos através dos versículos isolados é de deixar qualquer um de boca aberta. Veja só você mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo deixa bem claro que não está recolhendo dízimo
e nem oferta, mas sim donativos, e que esses donativos são para os pobres. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 e versículo 9. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos precedam entre vós e ponham em ordem os donativos da vossa generosidade, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você tem aqui pobres e donativos. Eles usam essa parte das escrituras para recolherem dinheiro unicamente para eles. E como eles fazem isso? Eles só leem a parte onde diz: devemos dar com alegria. Acabou. Aqui vocês percebem claramente que as pessoas dentro desses templos realmente não costumam ler as escrituras. Esses líderes são frios em seus dons de manipulação. E isso está sendo consumado aqui nesse vídeo. Veja mais casos onde mostra claramente que os líderes dessas denominações são perversos. Judas, Pedro e Paulo chamam a atenção dos irmãos que estavam comendo de suas próprias comidas, nas ceias de caridade, nos banquetes de caridade, esquecendo de esperar uns pelos outros, esquecendo de esperar por aqueles que nada tinham. Judas 1,12. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo. 2 Pedro 2,13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, o outro embriaga-se. Percebam que nessas três partes, o foco é alimentar os carentes, é fazer um banquete, e nesse banquete, um deve esperar pelo outro. Aquele que tem deve esperar por aquele que não tem. Aquele que tem deve esperar por aquele que tem fome. Mas, ao invés disso, os líderes dessas denominações ocultam as partes de Judas e Pedro, onde mostra claramente que isso é um banquete de caridade, para ensinar um ritual mesquinho, usando somente um pão, o qual cada um pega uma migalha para comer ao mesmo tempo.